Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da quinta rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-20, além de trazer os resultados da quarta rodada. Simbora então? Então antes de mais nada, só lembrando que todos os jogos terão aí início no mesmo horário. Todos os jogos estão marcados para as 15 horas pelo horário de Brasília. Então não vou ficar repetindo o horário para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Mas a quinta rodada vai começar nesta sexta-feira, dia 10 de maio, e terá aí o duelo entre Fernandópolis e Mirassol. A partida vai acontecer lá no estádio Cláudio Rodante, na cidade de Fernandópolis. O Tanabi jogará contra o Rio Preto. O jogo vai ser lá no estádio Alberto Victolo, na cidade de Tanabi. O Olímpia recebe o José Bonifácio. A partida vai acontecer lá no estádio Maria Tereza Breda, na cidade de Olímpia. Também teremos o Marília recebendo o Grêmio Novo Horizontino, lá no Bento de Abreu. Já o Tupã vai encarar a equipe do Grêmio Prudente. Essa partida vai ser lá no estádio Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã. Também teremos o Presidente Prudente medindo forças com o Vossen de Assis. A partida vai ser lá no estádio Paulo Constantino, também chamado de Prudentão, em Presidente Prudente. Já o Clube Atlético Bandeirante recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo vai ser lá no estádio Mário Lima Santos, na cidade de Brodowski. O Comercial de Ribeirão Preto vai jogar contra a Francana. O jogo acontece no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Já o Sertãozinho terá pela frente a Internacional de Bebedouro. Essa partida acontece lá no Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. O Velo Clube encara a Ferroviária. A partida vai ser lá no estádio Benito Agnello Castellano, na cidade de Rio Claro. Já o São Carlos vai desafiar o 15 de Jaú, lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. Taquaritinga e Rio Claro se enfrentam no Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Já o Cosmopolitano encara a Internacional de Limeira. Essa partida acontece no estádio Telmo de Almeida, na cidade de Cosmópolis. Independente de Limeira e 15 de Piracicaba se enfrentam no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Já a União São João encara o Rio Branco, partida que acontece no estádio Hermínio Ometo, na cidade de Araras. Já o Porto Futebol joga contra a Ponte Preta. Esse jogo vai ser lá no estádio Ferreirão, em Porto Ferreira. A Itapirense vai jogar contra a equipe do Guaçuano, partida que acontece lá no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira. Já o Aguaí encara o Brasilis. Esse jogo vai ser lá no estádio Leonardo Guaranha, em Aguaí. Já o Ska Brasil encara o Capivariano. Essa partida vai acontecer lá no estádio Gabriel Marques da Silva, na cidade de Santana de Parnaíba. Já o Metropolitano terá pela frente o Guarani. O jogo vai ser lá no estádio General Adélvio Barbosa de Lemos, na cidade de Campo Limpo Paulista. Enquanto isso, lá em São José dos Campos, o Clube Atlético Joseense encara o Taubaté. Esse jogo vai ser no Centro Poliesportivo João do Pulo. Já o União Mogi encara o Suzano. Partida marcada para o estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Outro duelo ali da região do Vale do Paraíba, o Pinda FC encara o São José. Essa partida vai ser lá no estádio José Eli Miranda, na cidade de Pindamonhangaba. Já o Esfera FC encara o Desportivo Brasil, partida marcada para o estádio Amadeu Mosca, na cidade de Sal. O São Bento vai jogar contra o Comercial de Tietê. O confronto acontece lá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Elo Sport desafia o Ituano. Essa partida vai acontecer lá no estádio José Sidney da Cunha, na cidade de Capão Bonito. Já o Clube Vital pega o Audax. Essa partida vai ser lá no estádio Marcos Eduardo Camargo, na cidade de Ibiúna. O outro time de Osasco, o Grêmio Osasco, encara o Oeste, jogo que acontece lá no José Liberati, em Osasco. A Portuguesa enfrenta o Ibrachina. Esse jogo vai acontecer lá no estádio do Canindé. Já o Nacional joga contra o Flamengo de Guarulhos, no Nicolau Alayon. O Juventus pega o São Caetano, jogo que acontece lá na rua Javari, em São Paulo. Já o Astra de Itaquá enfrenta o Água Santa. Esse jogo será no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, na cidade de Itacoaxetuba. A Portuguesa Santista recebe o Mauá Futebol, partida que acontece lá no estádio Eurico Mursa, em Santos. Enquanto que a Mauaense joga contra o Jabaquara, lá no Pedro Benedetti. Ou seja, aí, dois confrontos entre equipes de Santos e de Mauá, fechando aí os jogos de sexta-feira, dia 10 de maio. No sábado, dia 11 de maio, teremos aí outros jogos. O Paulínia recebe o Red Bull Bragantino. Esse jogo vai ser lá no estádio Luiz Pelicinoto, na cidade de Paulínia. E aí teremos aí o Referência jogando contra o São Paulo. Essa partida vai ser lá no estádio Hermínio Exposito, em Embu das Artes, e terá transmissão do canal Futebol Paulista no YouTube. Já a de Guarulhos recebe o Palmeiras.
partida que acontece lá na Arena Ibrachina, em São Paulo, né? Houve uma alteração no local desse jogo, então o time de Guarulhos vai mandar essa partida lá na Arena Ibrachina, em São Paulo, e também transmissão do YouTube Futebol Paulista. E fechando os jogos de sábado, o Sport Clube São Bernardo encara o Corinthians, jogo que acontece lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, e que também terá transmissão do YouTube Futebol Paulista. E fechando a rodada, no dia 12, domingo, às 15 horas também, o Santo André vai receber o Santos, partida que acontece no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e que também terá aí transmissão do YouTube Futebol Paulista. Então esses são os jogos, né, da rodada número 5 do Campeonato Paulista, categoria Sub-20. Agora vamos mudar aqui a tela para trazer os resultados da rodada passada. Rodada passada que começou na sexta-feira, dia 3 de maio, e que teve aí a vitória do Mirassol por 5-1 sobre o Olímpia. Já o Rio Preto bateu o Fernandópolis por 2-0. O José Bonifácio ganhou do Tanabi por 1-0. O Grêmio Novo Horizontino disparou uma goleada de 6-0 para cima do Presidente Prudente, enquanto que o Grêmio Prudente ganhou do Marília por 2-0. Outra goleada foi a do Vossen para cima do Tupã, 5-0. O Botafogo de Ribeirão Preto fez 4-0 em cima do Sertãozinho. Já a Francana perdeu em casa para o Bandeirante, 2-1. Inter de Bebedouro e Comercial de Ribeirão Preto empataram em 3-3, enquanto que a Ferroviária aplicou aí uma das maiores goleadas do campeonato ao bater o Taquaritinga por 8-0. Enquanto isso, 15 de Jaú e Velo Clube não saíram do zero lá no Zezinho Magalhães. Já o Rio Claro venceu o São Carlos por 1-0. A Inter de Limeira ficou no 0-0 com o União São João. Já o 15 de Piracicaba perdeu em casa para o Cosmopolitano por 1-0. O Rio Branco levou a melhor sobre o Independente, 2-0. Já a Ponte Preta perdeu para o Uaí por 1-0. Guaçuano e Porto Futebol empataram em 1-1. O Brasilis venceu a Itapirense pelo placar de 3-2. Outro 3-3 na rodada foi entre Capivariano e Paulínia. Já o Guarani empatou com o SCA Brasil em 1-1. Mesmo placar aí do jogo entre Taubaté e Pinda. O Suzano fez 5-0 no Joseense. Já o São José bateu o União Mogi pelo placar de 6-2. Outra grande goleada foi a do Desportivo Brasil, 9-1 para cima do El Sport. Já o Comercial de Tietê perdeu em casa para o Esfera, 7-1, hein? Placar aí bem marcante. Já o Ituano ganhou do São Bento por 2-1. O Audax, jogando em Osasco, perdeu para o Referência também por 2-1. O Oeste goleou o Clube Vital por 6-0. Já o Ibrachina também fez 6 gols, 6-1 em cima do Guarulhos. O Flamengo ganhou da Portuguesa por 1-0, mesmo placar aí da vitória do São Caetano sobre o Sport Clube de São Bernardo. Outro a vencer por 1-0 foi o Água Santa, que bateu o Juventus por esta contagem. Já o Mauá Futebol perdeu em casa para o Santo André, 2-1, enquanto que Jabaquara e Portuguesa Santista não saíram do 0-0 lá no Estádio Espanha, em Santos. Aí a rodada seguiu no sábado, dia 4, com o Red Bull Bragantino vencendo o Metropolitano por 6-1. Muitas equipes aí vencendo por 6 gols. O São Paulo ganhou do Grêmio Osasco por 3-1, enquanto que o Palmeiras venceu o Nacional por 1-0. O Corinthians perdeu no Parque São Jorge, perdeu para o Astra de Itaquá por 1-0. Já o Santos fechou a rodada aí, aplicando a maior goleada desta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. 9-0 para cima da Mauaense. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!